Muito bom dia para você que sempre nos acompanha no Faixa Bônus. Ele acontece toda quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, e você sempre vai ser o nosso convidado especial. Então, participe no chat, né? Mande onde você está, mande as suas perguntas. Esse programa nós precisamos que você participe também com a gente. A gente agradece todo mundo que sempre faz perguntas aqui, quem comenta. Então, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre a notificação quando o programa estiver no ar, né? Além, é claro, das nossas transmissões de culto, de conteúdos, das pregações que saem aqui. E também dê um joinha aí, né? Curta e compartilhe esse link. Você pode compartilhar esse link. Quando você compartilha pelo celular, já tem até um atalhozinho ali para você mandar para o WhatsApp. Já manda para o WhatsApp para as pessoas, para elas participarem também, né? A ideia do programa é esse, a gente fazer de uma forma um pouco mais descontraída, um pouco mais livre para a gente discutir algumas pregações do pastor Gui. Não que a gente precise adicionar nada em cima disso, mas às vezes não tem o tempo hábil para ele explicar alguns pontos que a gente pode entrar mais nele a fundo. Estamos falando, né, da série de pregações Coisas que Jesus Nunca Disse, e hoje nós vamos para a última pregação dessa série, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Eu estou aqui andando com a Sara e com o Bueno, né, pessoa gente boa, tá? Pessoas que influenciam a minha vida, influenciam para o bem. E você tem andado com pessoas que influenciam para o bem ou para o mal? Ou melhor, você tem influenciado a vida de outras pessoas? Mas a gente vai falar sobre isso. Nossa, ficou bonito agora, né? Ficou bonito. Acho Achei que eu estou melhorando nessa parte. Assim. Bom dia, queridos. Bom dia. Tudo bom? Gente, sem mais delongas, antes de mais nada, eu também quero fazer o jabá da Sara aqui, que é o amcollege.com.br, a nossa plataforma para você estudar mais da Bíblia. Aulas gratuitas, online, você pode acessar de onde você estiver. E eu quero, Sara, que você fale sobre esses módulos que nós vamos ter presenciais. Fale agora no começo, depois a gente fala no final também. Bom. Agora em julho, a partir da primeira quinta-feira de julho, nós vamos ter um módulo presencial aqui na igreja. Nós vamos deixar o endereço para vocês, vai ser das 8 às 10, nós vamos ter um pequeno intervalinho com professores diferentes. A gente faz um esquema de aula, que a gente tem 2 tempos de aula. No início a gente faz uma abordagem, mostra a questão histórica, sociopolítica, e depois a gente entra na aplicação teológica daquilo. O tema desse módulo vai ser teologia aplicada ao Espírito Santo e à igreja, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Vamos falar até um pouquinho da questão de guerra. Vamos falar sobre o que está acontecendo naquela questão do Oriente ali, o que nós temos a ver com isso. Você se inscreve pela plataforma da Igreja Amor em Movimento, as inscrições já estão lá abertas, gratuito, com certificado, valendo 40 horas para o seu curso, que vai ser extensivo de teologia aplicada pelo College da Igreja Amor em Movimento. Que legal. Maravilhoso. Boa. Vamos estudar, né? Tem tanta gente falando tanta besteira aí, sim, da guerra, das coisas, e não sabe nem que tá. Isso daí já era falado pelos profetas lá atrás, meu filho, né? Então vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, importante, né? Tanto online como presencial. Beleza. Segue também no Instagram, @am.college, lá tem a nossa devocional, tem o nosso plano de leitura anual. Comece agora, antes tarde do que nunca, né? Comece a estudar a Bíblia, comece a meditar na Palavra de Deus, crescer na Palavra de Deus. Não importa se você vai começar atrasado, comece, não é uma disputa, não é uma corrida, sim, é você ler a Bíblia, estudar, meditar nela e aprender mais, para você não passar vergonha às vezes quando as pessoas te perguntam sobre algumas coisas, né? Para você também ter mais embasamento até para falar de Jesus para as pessoas, né? Então, siga o Instagram e o Instagram da igreja também, @Igreja Amor e Movimento. Sem mais delongas, vamos para o primeiro corte, daqui a pouquinho a gente volta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na NVI, a nova versão internacional, é porque eu leio a revista atualizada. Na NVI,
A tradução diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem uma frase que é muito utilizada até no mercado de desenvolvimento pessoal, que é muito falado, com certeza você já ouviu falar, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Se você já fez parte de alguma palestra, algum curso, enfim, você já ouviu falar isso aqui, né? A importância das pessoas que você anda, a importância das pessoas que você se relaciona. E não sei se você já parou para pensar o porquê disso, né? Qual é a importância das pessoas que eu caminho? O que isso influencia na minha vida? Qual que é a importância das pessoas que eu passo mais tempo? O que isso vai mudar na minha vida? Será que isso vai mudar a forma que eu penso? Será que isso vai mudar a forma que eu enxergo a vida? Será que a minha perspectiva vai mudar? Como eu vou ser afetado ao andar com pessoas? Com certeza, as pessoas que eu ando, elas influenciam a forma que eu penso. Com certeza, as pessoas que eu ando, elas influenciam a forma que eu enxergo a vida. Com certeza, as pessoas que eu ando, elas influenciam a maneira que eu creio até. Porque nós somos alimentados através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós vemos. E se você ouve muito uma coisa, você está se alimentando daquilo. Se você vê muito uma coisa, você está se alimentando daquilo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas, por exemplo, você tem um amigo ou uma amiga muito próximo e essa pessoa ela tem o costume ou o hábito de fazer determinada coisa. Ela tem um jeito, ela tem um tique, não sei. Ou ela fala uma palavra engraçada. Passa algum tempo, provavelmente, ou periga você falar aquela palavra igual a pessoa. Ou então, por exemplo, você tem um amigo que é carioca e fica aqui. Daqui a pouquinho, se você ficar muito tempo com esse amigo, você está querendo já falar carioca, porque é inevitável, você fica muito com a pessoa, daqui a pouco você está pegando o jeito da pessoa. É por isso até que, por exemplo, falam a respeito de marido e mulher. Nossa, parece que depois de um tempo eles ficam parecidos. É claro que ficam parecidos. Eles falam, parece que é a mesma coisa, um falando, o outro falando. É claro, eles compartilham a vida, eles passam muito tempo juntos, não tem como, um parece com o outro. A forma que um fala parece com o outro, a forma que eles pensam parece um com a do outro, porque eles passam tempo juntos. Isso é inevitável. Essa frase, ela não está na Bíblia, porém o conceito, o princípio está na Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia sim. Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então olha o que está dizendo aqui: vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem. Quem que foi que impediu que vocês continuassem a obedecer à verdade? Alguma coisa aconteceu, alguém impediu, alguém entrou no meio do caminho, alguém persuadiu vocês para que vocês deixassem a verdade. Então o que é que o escritor aqui está dizendo? Olha, vocês se deixaram ser influenciados, alguém entrou no meio do caminho e vocês foram influenciados e deixaram a verdade. Provérbios 13, 20 vai dizer assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Voltamos, faixa bônus, toda quinta-feira, 10 horas da manhã. Hoje estamos na última pregação da série Coisas que Jesus Nunca Disse. Depois você vai na aba de playlists aí
E você pode acompanhar essa série, como outras séries também do Pastor Gui. Tem série desde quando começamos a igreja. Sim. E ele atualmente tem pregado uma série que é série, mas não é série, né, de domingo, que é no Evangelho de Lucas. Ah, é uma série. É uma série. Tá pregando É que em ele não Não deu um título. Tem a série de terça-feira, né? Partiu, né, a série. E de domingo ele tem pregado no livro de Lucas, que também vai ser quase uma contracultura cristã, né? Se a gente for pegar, né? Bem grande. Mas vamos nos ater nesse último episódio, nessa última pregação, né? E a gente vai lançar nas redes sociais depois uma enquete para saber qual é a próxima. Eu tenho a minha preferida, né? Mas eu acho que a gente quer dar a oportunidade para vocês também votarem aí qual seria a próxima série para a gente discutir a partir da semana que vem. Boa. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É uma frase que tá, mas não tá. Tá na Bíblia, gente? Tá na Bíblia, não tá. Porque ele já começa falando, citando tanto Coríntios como Gálatas. Provérbios. Né? Ele fala no segundo Coríntios, fala mais sobre Provérbios. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque quando a gente escuta isso, dá uma impressão assim, poxa, mas isso será que não está na Bíblia? Mas talvez está de uma forma diferente, né, Sara? Isso mesmo, não está esse texto exatamente assim, diga-me com quem andas e te direi quem és. Aliás, isso não foi uma frase falada por Jesus, né? Jesus, na verdade, durante o ministério dele, ele esteve muito focado em falar a respeito do reino de Deus. A gente vai encontrar mais essa expressão com palavras parecidas, nós vamos encontrar em Salmo 1, nós vamos encontrar no livro de Provérbios, pelo menos 2 ocorrências, nós vamos encontrar em 1 Coríntios, princípios muito semelhantes. E é interessante que esse é um assunto que a gente não pode nem falar o que a gente acha, porque é um assunto tão fixado a respeito de as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas nos influenciam o nosso comportamento, nossa forma de pensar, nossas decisões realmente influenciam e elas influenciam o nosso destino. Isso é tão marcado que o senso comum concorda, é conselho de mãe, gente, o senso comum concorda que as pessoas com quem você anda, elas vão influenciar a sua vida e o seu destino. A ciência concorda e a Bíblia concorda. Sim. Então é o tipo de coisa que não dá nem para a gente falar assim, não, mas vamos pensar naqueles aspectos e tal. Todo mundo concorda com isso e a gente está vivendo, sabe que isso acontece realmente. Só que o pastor Gui fala ali uma frase interessante, bastante atual, que você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. E isso daí não é um elogio. Se você for pensar, quando a gente fala de média, a gente não está falando não que você é a soma das 5 pessoas com quem você se relaciona. É a média. Então tira o melhor, tira o pior, sobra 3. Só para você. Soma, é meio da tabela, né? É meio da tabela. Verdade. Gente, se você fizer isso, você vai ver o quanto a gente se torna fraco, o quanto a gente enfraquece pelo tipo de pessoa com quem que a gente escolhe para se relacionar e não são os seus 5 amigos. São as pessoas com quem você mais convive. Então pode ser aquela pessoa com quem você almoça todo dia lá no trabalho e o assunto acaba sendo o chefe, a empresa, tudo que você não concorda. Aquilo acaba valendo muito mais para você, para desenvolver a sua cognição, a maneira como você interpreta o mundo, do que a igreja que você vai, a família que você tem. É o tempo que você passa com pessoas que talvez tenham princípios que não tem nada a ver com os seus, né? Sim. Dizem que o sapo é assim, né? O sapo, se você coloca ele num lugar de uma água quente, ele se adapta até ele morrer, né? Então, mas você tem que ir esquentando aos pouquinhos. Esquentando aos ele na água gelada e esquentando. Isso, ele vai se adaptando. Até ele morrer lá no quentinho. E é interessante você estava falando sobre isso, Sara. Quando a gente pensa na questão do que Paulo fala aqui, fala que as pessoas são crianças e elas só estão ainda no leitinho e elas precisam de comida sólida. A criança, ela é totalmente influenciável quando pequena, quando bebê, né, pelos pais, né? Eu vejo aqui na igreja os pais levantando a mão na hora do louvor, a criancinha levantando a mão, às vezes ela nem sabe o que está fazendo. E Paulo, quando ele fala sobre isso, sermos crianças, acho que na verdade uma crítica naquele momento, e é exatamente isso, né? A gente às vezes age como criança e a gente vai se adaptando com o ambiente que a gente nem deveria se adaptar, seguindo exemplos de pessoas que a gente nem deveria seguir, né? Uma coisa, um princípio que até a neurociência usa muito,
é que o que mais modula comportamento é ambiente. O seu histórico conta, a sua criação conta, tudo isso influencia, mas o ambiente, ele te transforma à medida do tempo, à medida da vida. E o ambiente, ele justamente faz parte com as pessoas que nós caminhamos. E caminhamos, é isso que a Sara falou, é perfeito. Não são os nossos amigos, as pessoas que conhecemos, temos contato. São as pessoas que convivem conosco. Sim. Porque é isso, a maneira de conviver, o convívio traz frases, pensamentos, instintos. E à medida que nós estamos ali, naquele ambiente, cercados, nós vamos ser influenciados por isso. Porque eu falo isso muito para jovens, né? Todos nós somos influenciáveis, Sim. Todos nós. Porque aí eu já recebi jovem que chega para mim e fala, não, porque eu vou lá naquele rolê, porque eu vou lá evangelizar, levar a palavra do Senhor no rolê, sabe? Sabe de nada, inocente. E aí eu tenho que chegar pro irmãozinho e falar, irmãozinho, no rolê você não vai levar ninguém pro céu, para Jesus, para influenciar. Por quê? Porque você está no ambiente, o ambiente que vai te transformar, não você vai transformar o ambiente. Sim. O pessoal lá não vai largar o tamborim do pagode e ajoelhar e orar a Jesus, não vai. Então, às vezes nós subestimamos o poder da influência. A influência, ela é poderosa, ela realmente nos transforma. Eu vou dar até um exemplo prático do nosso dia a dia aqui que nós trabalhamos juntos. Nós convivemos com a Denise, que tem uma vida muito saudável, né? Sim. E aí a Denise tem uma vida muito saudável. Com o passar do tempo, o Samuel ficou muito saudável. E aí hoje eu estou muito saudável. E aí o Silas é uma tarefa mais difícil. O Silas é a ovelha negra desse rolê todo aí. Oremos por ele, oremos. Estamos orando por você, pastor Silas. Todo faixa bônus tem um que sofre. Tem um que sofre. Hoje ele não está aqui, então hoje a gente vai usar ele. Diga-me quem tu andas e te direi quem tu és aí, ó. Minha influência. Não, mas é verdade, ajuda muito, porque ainda mais porque a Denise é nutricionista. Então, muitas vezes, quando estamos em dieta, eu chego nela e falo, Denise, me ajuda aqui, tô comendo isso aqui faz bem, faz mal, não sei o quê. Aí ela, isso aqui você pode tirar, coloca isso e tal. E te ajuda. Sim. E eu tô falando para algo prático, no nosso dia a dia, que é real. Então, nós subestimamos o poder da influência. Sim. Ela é muito forte, ela nos transforma de verdade. É aquela mentalidade do cristão que acha que é blindado, né? Não sei de onde tirou isso, mas se conversa, fala, eu sou blindado, comigo não pega. Vamos pensar na questão do desenvolvimento infantil, como Samuel falou. Quando nós somos bebês, crianças muito pequenas, somos muito autocentrados nas nossas necessidades imediatas. Eu estou com fome, estou com frio, qualquer coisa eu berro. É simples assim. Isso também tem a ver com a nossa vida espiritual, tem a ver com a maneira como nós escolhemos os nossos amigos. Quando você é um bebê, você começou a crescer ali espiritualmente, também é bastante autocentrado. Papai levantou a mão, a tua referência levantou a mão, você levanta também. Sim. Aquelas experiências sensoriais, elas são muito importantes. Você aprende muito mais pelo sentir, pelo perceber, do que de fato você está acompanhando a palavra de Deus, entendendo, estudando sozinho. Naquele momento você tem um monte de amigos. É como uma criança que chega na escolinha, você coloca ela lá na escolinha, à medida que ela vai crescendo, hoje eu brinquei com meu amigo, ela chama todo mundo de amigo. Hoje eu brinquei com meu amigo, Se acontecer alguma desinteligência ali, qualquer problema, você chama as crianças e fala, pede desculpa pro seu amigo. Desculpa, e você? Desculpa. Tudo bem, eles saem dali brincando. Sim. À medida que você vai crescendo, isso vai mudando. Já percebeu que você chega no ensino fundamental para o médio, teu grupo de amigos diminui. Quando você sai da escola e vai para a faculdade, aquele grupo diminui ainda mais. Depois de uma certa idade, você tem 1 ou 2, ou conta na mão os amigos que você considera de verdade. O ser humano ele vai se tornando mais seletivo à medida que ele amadurece, porque nós somos seres que dependemos um dos outros, nós precisamos ser eficientes na construção do nosso grupo. E geralmente a gente não é. Presta atenção no exemplo de Jesus. Jesus tinha 3 mais próximos. Depois desses 3 mais próximos, ele tinha um grupo de 12. A Bíblia fala que tinha era um grupo de pelo menos 70 pessoas que o acompanhavam de perto. Mas Jesus tinha uma missão e ele precisava estar perto com as pessoas e precisava treiná-las para que elas abordassem outras pessoas e fossem eficientes nisso. É assim que o Evangelho chegou até nós. Então, Jesus mostra esse amadurecimento de propósito, missão e amizade e influência. Não dá para entrar nessa história. Ele era Jesus. É verdade. Ele era Jesus, não foi para a galera, nós vamos. Né? E vocês não acham que, por exemplo,
É que a gente já está quase entrando no segundo corte, né, falando sobre isso, mas não tem... São ligados, né? Tá ligado. Essa questão da influência, para vocês, será que não entra muito na questão de confiança? Também. Porque se você pega a palavra influência, é uma coisa, né? Porque hoje a gente tem influencers, né? Então a pessoa, ela dita uma regra sobre tal coisa. Eu usei isso, é legal, você pode comprar, a pessoa vai e compra. Então ela está confiando naquilo. Mas é que assim, na minha cabeça eu penso que a influência é uma coisa e confiança é um buraco um pouco mais embaixo. Quando você confia em alguém que não deveria confiar, Sim. a situação acaba piorando, né? E se estamos conectando com pessoas que amam a Deus, quanto mais próximo eu me torno do Senhor, da palavra, uma pessoa mais confiável eu me torno. Sim. Porque está conectado. A nossa vida com Deus, ela está conectada a você ser uma pessoa confiável. Sim. O que é uma pessoa confiável? É uma pessoa que não vai te trair, não vai trair a sua confiança, não vai te prejudicar de alguma forma, falar algo para você aqui, falar outra coisa ali para outras pessoas, de você. Tudo isso está conectado a uma vida com Deus. Porque é muito nítido isso no nosso relacionamento com as pessoas, o quanto o Espírito Santo nos molda. Eu já tive situações onde pessoas falaram coisas para mim e de repente eu sabia de algo, e aí na hora que eu ia contar em um outro grupo, o Espírito Santo falou, opa, o que você está fazendo? Não, fecha a boca. A pessoa que mais fecha a minha boca é o Espírito Santo, com certeza. Sim. Com certeza. Então, assim, eu acho que para nós encontrarmos pessoas confiáveis, nós precisamos buscar pessoas que amam a Deus. E não são pessoas que estão na igreja. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, infelizmente. Exatamente. Não é porque alguém está aqui na igreja que ela ama a Deus e tenta seguir os mandamentos do Senhor. Nós precisamos buscar pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, que falam, Deus, essa é a minha opinião, mas eu submeto a minha opinião à sua vontade. E aí essa pessoa é confiável, não tem como. Sim. Essa pessoa, ela não vai querer falar mal de você, ela vai se esforçar para não trair a sua confiança, ela vai ser leal. Eu acho que lealdade é uma coisa difícil de achar hoje em dia. É um valor do reino de Deus. É um valor do reino de Deus. Lealdade é um valor do reino de Deus. Então, assim, todos esses princípios, quando nós enxergamos cristianismo, nós enxergamos esses princípios. Então, sempre quando eu estou em certos ambientes, eu busco pessoas que se pareçam mais com Jesus. Mais com Jesus do que comigo. Isso, exatamente. Perfeito, Sara, perfeito. Eu busco pessoas e assim, eu e a Kátia, nós até conversamos em casa, eu me finjo de bobo às vezes. Tipo, às vezes a gente percebe umas situações, algumas desinteligências, nós percebemos tudo isso. Eu me finjo de desentendido e me conecto a pessoas que eu percebo. Essa pessoa ama Jesus. Ela não é perfeita, eu também não sou, mas ela quer aprender, melhorar com Deus. Então, eu acabo confiando mais nela. Eu acabo dando mais confiança a ela à medida do tempo. Então, eu acho que esse é um bom princípio. E tem uma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Minha mãe me ensinou isso. Eu lembro que eu estava no começo da fase do colégio. E é difícil, você está num colégio novo, é desafiador, você está desconfortável, tudo mais. Eu era bem novinho, eu devia ter uns 10 anos de idade. E a minha mãe chegou e falou, Rafa, todo ambiente que você entrar, ore ao Senhor. Fale, Deus, coloque as pessoas certas do meu lado. Amém. Amém. Todo ambiente, não importa, seja na escola, no trabalho, no futuro, todo ambiente que você pisar, fala, Deus, coloque as pessoas certas do meu lado. As pessoas leais, as pessoas confiáveis, as pessoas que vão ser... vão ser de confiança mesmo e que você pode levar para a vida. E graças a Deus, todos os ambientes que eu passei, tenho amigos que hoje estão próximos e amigos que estão distantes pela vida, mas são pessoas confiáveis. Então eu acho que esse é um bom conselho que nós podemos dar às pessoas. Eu acho que hoje o termo, você estava falando e eu entrei no termo, a gente banalizou demais até a questão do amo você, né? Então, tudo é meio que eu amo você. E quando eu penso sobre isso, eu falo assim, cara, quando você fala que você ama uma pessoa, ok, você como cristão, você ama a pessoa. Né? A gente já vai entrar de novo no segundo corte. Mas acho que quando você traz isso para uma realidade não só da parte cristã, como que é isso? Acho que as coisas elas estão banalizadas demais. Né? Eu amo você, mas na verdade, será que eu amo você mesmo ou eu só estou falando isso por falar? Acho que a gente pode falar um pouquinho para depois continuar, né? Que no segundo corte fala sobre isso, que o amor
ninguém exige que você tenha afeição por todo mundo da mesma forma. Não é essa a proposta bíblica do amor. O amor é o reconhecimento que nós temos pela criação de Deus. O fato de você ser um ser humano e reconhecer você como a criação de Deus, eu amo porque eu amo meu Senhor e amo aquilo que Ele faz. Então não tenha dúvida que nós amamos as pessoas e nós falamos a verdade porque Deus é amor e Ele é justiça, e uma coisa não se contrapõe à outra, porque a justiça de Deus é justamente a expressão do grande amor que Ele tem por nós. Ele sabe o quanto a gente precisa que Ele seja justo conosco. Então o amor, a música que a gente mais cantou aqui na igreja Amor em Movimento é o Teu Amor Não Me Deixa Assim. Como estou, Tu Me Amas. Como estou, Tu Me Amas. Mas o Teu amor não vai me deixar assim. Isso aqui é um hino da igreja. Nós cantamos isso. Agora está meio esquecido, mas cantava isso todos Gravamos, os fizemos. O fato de nós amarmos e nos amarmos, nós queremos que as pessoas conheçam a Cristo e sejam transformadas pelo Espírito Santo como nós estamos sendo. Então não existe nenhuma culpa sobre esse amor, que ao mesmo tempo que ama, Ele quer que Deus trabalhe da mesma forma que Ele trabalha em nós, né? Sim. Agora, o amor do mundo, a Bíblia fala, o amor de Cristo não é o amor que o mundo dá. A palavra amor, ela foi apropriada, né? De uma forma distorcida, ela não faz muito sentido quando a gente fala de um amor que ama, mas faz o mal. Isso, Sim. é exatamente isso. Eu acho que a gente não tem que ter a sabedoria de entender assim, nem todo mundo que fala para você igual, né? Nem todo mundo fala Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Nem todo mundo que fala para você, amo você. Pensa quando ela está falando sobre amor, né? Ela não é questão que você pode confiar nela. Eu acho que a gente precisa ter sabedoria em relação a isso. Com certeza. Né? Gente, é isso, né? A gente só queria, para você que está acompanhando o programa, não é da nossa igreja, Pastor Silas é um dos pastores da nossa igreja. Ele esteve aqui na semana passada porque o Bueno não quis participar do programa porque não concordava com o tema do que a gente falou na semana passada. Absurdo. Né? Porque, segundo o Bueno, todos os caminhos levam a Deus. Né? É brincadeira, gente. Brincadeira. Depois vocês assistam o programa da semana passada. Mas é uma brincadeira. Então, o pastor Silas é pastor da nossa igreja, né? Nosso amigo, ele esteve aqui. Algumas vezes ele vai participar do programa também. Mas mande aí no chat, né? Mande mensagens também para ele, incentivando a ele mudar de vida, porque ele precisa mudar de vida em relação a isso, tá bom? Então, nós oramos, a esposa dele ora. Hashtag muda Silas, hashtag alguma coisa, vamos levantar essa hashtag aí. Teve a hashtag Oremos pelo Nil, né? Porque se era do Nil, Tá bom. Teve gente falando sobre isso hashtag também. Bora Correr Silão. Bora correr Silão. Vamos para o segundo corte, daqui a pouquinho a gente volta. Eu não estou falando aqui que nós devemos rejeitar as pessoas, muito pelo contrário, porque na verdade evangelho fala sobre amor, evangelho fala sobre amarmos. Na verdade, todas as leis, os mandamentos se resumem em duas coisas, e foi exatamente o que Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como ti mesmo. Agora, quem é o próximo? Até Jesus foi explicar: o próximo não é só a gente, o próximo não é alguém que crê na mesma coisa que você, o próximo é teu inimigo, o próximo é um ímpio, o próximo pode ser qualquer pessoa, seja lá quem for. Então, eu amo as pessoas, nós amamos, nós acolhemos, não é isso. Mas é muito diferente amar e diferente escolher caminhar, compartilhar a vida, ouvir conselhos. Jesus, se você for olhar, por exemplo, Jesus, por exemplo, com Zaqueu, que era um publicano, Jesus foi na casa de Zaqueu. Sim, Jesus foi na casa de Zaqueu, um homem que a princípio pecador, publicano, roubava, fazia muitas coisas ruins, e Jesus passa ali e vê ele em cima da árvore. Zaqueu, desce daí da árvore que hoje me convém ir lá na tua casa. E Jesus foi até a casa de Zaqueu, mas a gente vai ver os resultados. O que é que acontece quando Jesus passa um tempo ali com Zaqueu? A gente vê que a vida de Zaqueu foi transformada quando ele se encontra com Jesus. Os encontros de Jesus com as pessoas, na verdade, a gente vai ver que Jesus influenciava a vida das pessoas, eram mudadas e elas não influenciavam Jesus. Jesus saía da mesma forma que entrou, mas quem havia se encontrado com Jesus nunca mais permanecia da mesma maneira. Nunca mais. Será que as pessoas que eu e você, que a gente se encontra,
elas são mudadas e transformadas, ou será que a gente que é mudado quando a gente sai? O que será que acontece? Ah, Jesus conversou lá com a mulher que foi pega lá em adultério, sim. Mas a história da mulher nunca mais foi a mesma. Ah, Jesus foi lá se encontrar com o endemoniado lá, o pior que tinha lá em Gadara, ninguém conseguia contra si, mas depois que ele se encontrou com aquele endemoniado, o endemoniado virou evangelista, foi agora evangelizar a cidade toda. É isso que o encontro de Jesus com as pessoas causava, transformação e mudança. Jesus não rejeitava ninguém, ele andava com as pessoas, ele amava as pessoas, mas ele não permitia ser influenciado, não se permitia ser influenciado. O mundo vai tentar me influenciar e te influenciar, e é sutil, com ideias, ideologias, aos poucos, pensamentos. Muitas vezes estamos dentro da igreja e pensamos mais como não cristãos do que como cristãos. Os nossos pensamentos não batem com o que a Bíblia diz muitas vezes. Eu até falei isso esses dias, não é uma questão de você é isso, você é aquilo, ideologia disso, é de direita, esquerda. Não é essa a questão. Para mim a questão é o seguinte: o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia ensina? O que orienta a minha vida é a palavra de Deus e mais nada. Eu vou fazer, eu vou seguir aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu vou viver a minha vida dentro dos princípios da palavra de Deus e ponto final. É assim que nós devemos viver as nossas vidas. Agora o diabo vai fazer de tudo para que de forma sutil, aos poucos, isso seja roubado de nós. A Bíblia vai te falar, é assim que funciona. Mas aí, está na faculdade, está no trabalho. Cada do trabalho vai falar, não, é assim que funciona. Você tem uma mulher? Que é isso aí, é coisa do passado, filho. Você não está na moda, não. Que mundo você vive? Não. Está na conversa dos homens. Aí fala de mulheres, aí você não fala. Por quê? Porque você é regido pelos princípios da palavra de Deus e não pelo que é normal para eles. Precisa ser corajoso, precisa ser corajoso, precisa ser corajosa. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus, existe bênçãos, existe promessas que são liberadas sobre as nossas vidas. Voltamos, faixa bônus aqui, então participe no chat. Estamos falando hoje sobre a última pregação da série Coisas que Jesus Nunca Disse. Diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Nós falamos no primeiro bloco, né, sobre, no outro corte, pastor Gui, ele lê textos bíblicos para falar um pouco sobre isso. É uma frase que tá, mas não tá, mas é de um jeito diferente, né? Que na verdade falamos um pouquinho sobre influência, sobre pessoas que influenciam a nossa vida e como nós influenciamos pessoas. E nesse segundo corte, o pastor Gui, ele traz algo que me traz à mente a palavra equilíbrio, né? Por quê? Então quer dizer que eu não vou, então eu vou me isolar do mundo, não quero estar com outras pessoas que não sejam pessoas crentes e tudo mais, eu não vou parar de viver essa vida, eu vou viver dentro da minha casa, né? Mas não, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ter o discernimento, a sabedoria, porque a gente vai ter relacionamento com pessoas que não conhecem a Deus, e aí a gente influencia essas pessoas, é o que ele fala, o que a gente pode fazer na vida dessas pessoas, não o que elas podem fazer na nossa vida, né? Mas amar é um mandamento, é um princípio, né? Agora, andar é diferente. Né? Gálatas 6 nos traz uma informação tão preciosa sobre isso. Gálatas 6, os primeiros versículos ali estão falando de como que a gente cuida, como a gente trabalha com uma pessoa que foi surpreendida no erro.
Ser surpreendida no erro não quer dizer que o pecador costumaz, que faz isso de caso pensado e não quer mudar e está fazendo todo mundo de bobo, a nós e a Deus. Não, não é isso. Ele está falando das pessoas que estão agindo bem ali, de repente são surpreendidas no erro, não perceberam que tinha um pensamento ou um tipo de atitude que o afastava de Deus, né? E quando você vai lidar com isso, Paulo ensina, fala, cuide de você mesmo para que você não caia no mesmo erro. Uhum. Depois disso, é que Paulo, depois de nos ensinar que nós precisamos cuidar de nós mesmos e não acreditar que nós somos blindados e comigo nada pega e que eu faço tudo, mas aqui eu tô com o corpo fechado, como o povo fala por aí, isso não funciona para crente. Gente, aí, no segundo versículo, Paulo fala, olha, aí cuide das pessoas e cada um ajude a carregar o peso do outro, quer dizer, cada um suporte o outro, seja um suporte confiável. Seja um apoio confiável para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Mas primeiro Paulo ensina que você deve cuidar de você mesmo, porque você não é blindado, não se envolva com qualquer coisa, porque você vai ser influenciado. Paulo fala a Timóteo também, dessas coisas foge. Né? Ele não fala para Timóteo assim, olha, você tem escolha, se afasta um pouquinho, fica em cima do muro. Ele não fala essas coisas, Sim. Ele fala dessas coisas, Foge. foge. Então, da mesma forma que a Bíblia nos ensina o que é o amor, nos ensina a amar, né? O amor ele não é de qualquer jeito, não é tudo que você faz com o título amor, mas eu amo, né? Não é assim que funciona. Funciona de acordo com os princípios da palavra de Deus. O amor ele não é sem limites. Tudo tem limite na vida, inclusive Sim. o amor. Isso até que o Samuca falou é importante. A palavra equilíbrio, ela precisa estar presente, porque é isso, nós temos que, de fato, selecionar pessoas que nós vamos andar, caminhar, pessoas que nos influenciam, que têm acesso à nossa intimidade. Nós temos que ter esse crivo e, ao mesmo tempo, nós temos que servir pessoas. E esse é um coração que o cristão tem que ter. Eu aprendo isso muito com a minha esposa, com a Kátia. No começo, ela tem isso de natureza, ela gosta de servir pessoas. No começo, ela se frustrava um pouco, porque ela via que as pessoas... Tem pessoa que reage bem, tem pessoa que retribui, tem pessoa que não, tal. E aí foi até uma coisa que eu falei para ela. Falei, amor, nós servimos as pessoas porque é nosso, é a nossa natureza. Nós escolhemos servir. Poxa, mas não veio nada em troca. Amém. Sai de dentro de nós aquilo que nós somos, né? Então, nós vamos escolher servir, mesmo que não tenha benefício, mesmo que não tenha aparente fruto, aparente A linguagem do amor, né? recompensa, exato. Então, e é uma coisa que ela escolhe fazer. Tem dia que ela chega cansada, as meninas, dá trabalho, tudo mais, e aí ela vai encontrar uma amiga dela no dia seguinte. Ela vai ficar acordada até de madrugada, porque ela vai preparar um bolo, ela vai preparar uma surpresa, ela vai levar um presente. Ela vai se esforçar, assim, além daquilo que ela pode, porque ela entende que é importante servir. Isso me ensina muito, porque é isso, às vezes nós falamos tanto sobre o que é o amor, nós devemos amar as pessoas, e é uma frase batida, quando ela não é acompanhada com atitudes. É uma frase jogada ao vento. Ah, eu amo você, eu amo as pessoas, nossa, Não, se eu amo, eu sirvo, eu trabalho em prol. Eu amo as minhas filhas, eu sirvo as minhas filhas. E isso é um amor que a gente nem precisa explicar, porque está no dia a dia. É constante, quando eu faço algo, quando eu troco a fralda, quando eu fico acordado até tarde. Então, o nosso cristianismo precisa ser acompanhado com o serviço. Jesus, até mesmo quando ele veio à Terra, ele fala, eu vim para servir e não para ser servido. Ele veio para mostrar o exemplo, ele veio à Terra para servir pessoas. Não para que as pessoas o colocassem em um trono e todos o adorassem. E esse é o modelo de liderança que todos nós estamos acostumados. Estamos acostumados a grandes líderes que são servidos e nós criamos um modelo onde, nossa, fulano é o líder, nós devemos servi-lo. E Jesus ele veio inverter essa pirâmide. Ele veio se colocar abaixo, no lugar de serviço, de ajuda. Então eu acho que é um princípio importante que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Quando você estava falando, acho que tem um outro caminho também sobre a influência, sobre como que o ambiente pode nos influenciar, que é a questão de o quão firmes nós estamos no relacionamento com Deus, né? Quando você pega, por exemplo, isso que eu estou falando não é questão assim que, eu estou fraco
e aí eu vou ser, claro, você, talvez quando você não tem um relacionamento com Deus, e você começa a ter fome de algo que o diabo vai te oferecer. Né? Quando a gente pega a tentação de Jesus, a Bíblia fala que ele estava cheio, foi batizado, estava cheio do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito o levou ao deserto para orar. 40 dias, 3 pontos importantes. Teve fome. Sim. O diabo apareceu porque ele teve fome. Sim. Né? Depois o diabo aparece falando sobre ego, sobre... Para ele fazer uma grande apresentação que todos Exatamente. aplaudiriam. E depois sobre conquistas, né? E é engraçado que o diabo, até um outro assunto sobre isso, ele cita textos da Bíblia em relação a isso. No final ele fala assim, o diabo foi embora, assim, algumas traduções falam assim, para voltar em outro momento oportuno. Ou seja, ele voltaria, que seria lá no Getsemane, né, praticamente, quando ele novamente dá a investida para que Jesus não morra na cruz. Por que eu estou falando isso? É uma coisa até que eu estava meditando com ela essa semana. Ele vai voltar no momento oportuno. Então sempre terão momentos oportunos para que o diabo ele volte. E às vezes ele vai voltar, às vezes ele vai atacar através de influências. Sim. Porque a gente pode vacilar em algum momento, a gente pode estar muito firme, mas ele vai sempre ter um momento oportuno enquanto nós estivermos aqui. Pensa falar sobre influência, né? Satanás sabe que não pode fazer determinadas coisas contra nós, ele sabe disso. Por isso que o maior trabalho dele é distrair. Quanto mais ele distrai você, menos você se ocupa com aquilo que Deus tem de fato para você, e não você como um ser humano incrível, mas para a humanidade inteira. Deus tem um plano e você está dentro daquele plano e você perde o seu papel por estar distraído. Quando a gente fala sobre fluência, pensa em língua. Né? Quando eu sou fluente em outra língua a partir do momento que eu consigo responder, e se eu não souber a palavra, eu encontro um sinônimo, encaixo ali e consigo dar a minha resposta sem maior dificuldade. Eu consigo significar naquela língua. A influência nada mais é do que o dentro, influência, aquilo que flui dentro de você. Certo? Vem de fora para dentro e flui dentro de você. Quer dizer, encontra lugar. Né? A influência é aquilo que encontra lugar dentro de você. Você pode influenciar outros, quer dizer, você pode ter uma mensagem, você pode ter um exemplo que vai trazer uma influência positiva sobre a vida de outras pessoas, e você pode absorver aquilo que o inimigo está te oferecendo. Jesus não aceitou essas coisas porque ele conhecia a missão. E outra, ele conhecia o Pai, né? Exatamente. Jesus não aceitou a influência, embora as ofertas de Satanás fossem boas naquele momento. Muito. Mas boas para aquele momento. Olha, as pessoas estão com fome, não é só você que está com fome. Sim. As pessoas estão com fome, você está aqui, você é o próprio Deus. Olha a quantidade de pedra. O deserto ali, ele não é o deserto tipo o deserto do Saara, que é aquele monte de duna. Na verdade, é um terreno seco, árido, com muitas pedrinhas pequenas. Essa proposta de Satanás, se ele transformasse aquelas pedras que ele estava vendo em pães, ele alimentaria muita gente. O ministério dele ali, a obra já ficaria famosa por ele ter suprido a necessidade imediata. Depois, quando fala, olha, por que você não se atira lá de cima do templo e tal? Por que você não faz um grande espetáculo? Era uma época que existia grandes espetáculos, faziam espetáculos de magias com elementos naturais, fogo e outras coisas que as pessoas falam, A proposta era essa, Jesus já se mostra de uma vez, já fala o que você tem que falar, e Jesus estava no início do ministério. Jesus responde, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Se nós não conhecemos a Deus, mais do que a gente conhece a si mesmo, mais do que a gente conhece o outro, mais do que a gente admira qualquer outra coisa, dificilmente nós não vamos ser distraídos pelas propostas do inimigo. E eu acho importante falar o seguinte, quando o diabo ele cita textos da Bíblia, tome cuidado com as palavras que você recebe também, né? Porque as palavras que você recebe às vezes vão ser palavras até porque a Bíblia fala sobre tal coisa, porque a Bíblia fala sobre tal coisa. Querido, se Deus não te dá o discernimento daquilo que você recebeu, então não é de Deus isso, né? Então assim, o diabo tentou fazer isso com Jesus, né? Quem dera com a gente. A Bíblia não fala que é para amar? Toda vez que Deus te pede para tomar uma decisão, vem um cristão atrás de você e fala assim,
Ah, mas você tem que amar. Aham. Não é verdade? Toda É vez que você tem verdade. que tomar uma decisão, que você tem que ter um A posicionamento, que Bíblia você fala que é pra precisa amar. andar ali de acordo com aquilo que Deus colocou, mas você tem que amar. Fala de que amor nós estamos falando. E às vezes entre nós mesmos, nós estamos dando um contexto, um significado de amor que não é bíblico, né? Sim. Sim. É um amor que qualquer coisa que confronte não é amor. É um amor que ele tem que ser sempre muito soft. Ele tem que ser Soft. sempre Confortável, confortável. leve. É um amor amaciante, né? Exatamente. Exato. E aí, agora sendo pai de criança de 2 anos para 3, o amor às vezes ele não é soft. Porque Não ontem à noite, minha filha queria dormir com o cabelo preso e molhado. Eu, como pai, sei que ela não pode dormir com o cabelo preso e molhado, porque vai estragar o cabelo dela. Pode até mofar o cabelo, né? Sim. Assim. E aí eu falei, filha, você não vai dormir com o cabelo molhado. Aí a Kátia tava colocando a Clara no berço, eu falei, a gente vai esperar sua mãe sair, mas eu não vou deixar você deitar no seu berço com o cabelo molhado. E ela ficou lá assim, parada olhando pra mim, e eu fiquei parado olhando pra ela e ficamos 30 minutos. Conhecendo a Celina, você imagina ela ficar olhando pra cara dele. Assim, Não, com aquela brava, cara. porque ela Brava. queria dormir com o Fechou cabelo o preso, tempo. porque ela Fechou tava o tempo. com uma trancinha, ela queria dormir com ele preso, mas estava molhado. Falei, tá bom, filha, a gente vai ficar aqui, mas você não vai, porque o papai não vai deixar. É amor, eu sei que isso é o melhor pra ela. Ela não entende. Exatamente. Então, assim, qual é a forma que nós enxergamos o amor? Eu acho que talvez aí esteja um grande problema nesse uso desse termo. Exatamente. Ah, mas você não ama as pessoas? Sim, por amar, eu preciso falar pra ela o que é melhor pra ela. Exatamente. Mesmo que talvez ela se sinta machucada, ofendida. Minha filha chorou, aí deitou no chão, aí levantou, aí ficou, aí esperou, minha esposa saiu, explicou pra ela de novo, aí milagrosamente ela entendeu. E aí, graças a Deus, ela deixou a gente secar o cabelo com o secador e ela foi dormir. Isso é amor. Isso é- Leva tempo, não é muito mais fácil falar, ah, filha, eu te amo, dá um abraço no papai e vai dormir com o cabelo molhado. Sim. Esse não é o amor. Esse não é o amor de Deus. Isso. Né? E você comentou, o amor ele tem coisas como, o amor bíblico ele tem coisas como lealdade, e lealdade não é um valor que é desse nosso tempo, né? Mas nós vivemos num reino, esse reino tem rei, esse reino tem lei, Sim. e nós somos leais a isso com a Somos maior leais. alegria do mundo. Então, por essa questão de lealdade, esse amor não nos deixa como nós estamos. Ele trabalha Amém. em nós. E para mim, acho que o principal princípio que eu falei para vocês, isso é uma coisa que a gente não consegue nem dar opinião. É. Quando a gente fala, olha, diga-me com quem andas e te direi quem és, acredita que isso é o tipo de conceito ou de princípio que a gente estuda dentro da linguística, porque as línguas antigas elas vêm trazendo isso, e os romanços, por exemplo, o português é um romance, é uma língua que vem do latim vulgar, assim como o italiano, o francês, o português, o espanhol e outras línguas, o romeno, em todas essas línguas estão esse princípio. Uhum. Com uma diferença pequena nas palavras, mas diz a mesma coisa que está lá em Provérbios, que diz, quem anda com o sábio se tornará sábio, Sim. quem anda com o tolo se tornará tolo. Provérbios também diz, aquele que não ande com a pessoa que vive mal-humorada, nem com aquela que se irrita facilmente, porque no final das contas você vai se tornar como ela. Olha os princípios de amor, olha o pai falando. Nós precisamos ser leais ao pai, e não colocar a nossa própria opinião, nem na maneira como nós enxergamos o amor e a justiça de Deus, nem por isso a outras pessoas. Quando Sim. a gente fala sobre amizade, companheirismo, eu de verdade gosto de ouvir a opinião de Deus. Sim. Sim. Eu acho que a gente não deve errar com outras pessoas, isso é muito duro, né? Da mesma forma que a gente não gosta que as pessoas errem conosco, Sim. eu estou sendo uma boa influência porque as pessoas querem estar comigo. Eu não quero errar com outras pessoas também. Amém. E deixar de estar com elas sendo uma influência que Deus mandou para a minha vida. Sim. Né? É verdade. E Salomão, ele tinha que falar muito sobre sabedoria. Tinha 1000 mulheres para falar no ouvido dele. 1000 né, sogras. 1000 sogras para falar no ouvido dele. Tanto que depois ele me escreve Eclesiastes, acho que ele já está cansado. Já falou assim, cara, nem eu tô acreditando mais nessa sabedoria. Não, o homem é sábio, mas nessa parte aí... Mas, Ele errou, rapaz, errou. eu vou te falar. Errou rude. Ele errou rude. Eu acho que só pra gente terminar, eu tava ouvindo um podcast hoje, fora do ar, a gente tava falando sobre isso, que é a questão, obviamente que a Sara deve saber disso. Pra mim explodiu minha mente, mas a Sara sabe disso. A questão da dieta, que ele fala sobre dieta, que a gente leva sempre o lance da dieta para o lance
da alimentação. Quando, na verdade, a dieta, acho que o termo, o cerne da palavra, ela é mais abrangente, né, Sara? A dieta ela tem a ver com regras e com padrão de vida, né? Sobre várias coisas. No latim, Acho que é latim. sabor, saber e saúde têm a mesma raiz. Sabor, saber e saúde. Têm a mesma raiz. Uau. É, A primeira vez que eu falo uau nesse programa. Uau. Então, quando a gente interpreta, por exemplo, a questão da dieta, né, que é a abstenção e tal, é aquilo que vai nos ajustar. A dieta, ela ajuda, ela não tira, né? Ela nos ajusta. Justamente por isso, porque nós significamos essas três coisas a partir da mesma raiz. Sabor, saber e saúde. Caramba. Estão juntas, Que legal. caminham juntas. Vem da mesma raiz, Isso aí. mesmo radical. Se abstenha de pessoas que te influenciam para o mal. É isso. Se você Faça uma acredita- dieta de amigo. Faça uma dieta de amigos, querido. Pega o nutricionista Deus, o Espírito Fala, Santo, seu Senhor. nutricionista. Ó, e o que fala. você come com seus amigos, o que você conversa com seus amigos, e se aquilo vai fazer bem para você, é uma coisa só. É. Exatamente. É uma coisa só. Gente, pega esse código. Entendeu? Eita, pega essa palavra. Pega essa palavra. É melhor ali nessa. Estamos terminando mais um programa, né? Toda quinta-feira, 10 horas, já espalha essa notícia, né? Já ativa o sininho. Todos os nossos programas eles ficam salvos aí na aba ao vivo ou live, como está no seu YouTube, para você assistir depois, tá? A gente coloca uns cortes também nas redes sociais. Aproveita e segue a Igreja Amor e Movimento, também o college, am.college, também amcollege.com.br, a nossa plataforma de ensino online para você aprender um pouco mais da Bíblia. E eu vou, como a nossa audiência é rotativa, vou pedir para a Sara falar novamente do Sim. presencial. Queridos, temos aulas presenciais durante todo o mês de julho para conversar sobre a palavra de Deus e entendê-la de uma forma muito mais focada aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu sei que vocês estão estudando, eu sei que vocês estão vendo vídeos, ouvindo podcasts, mas de verdade sentar, estudar junto, em comunidade, fazer perguntas, estudar a respeito do Espírito Santo e da igreja, entender de que forma você se encaixa em tudo isso, como que Deus te criou e o que Ele pensa sobre você e qual é a sua missão dentro de tudo que Ele está fazendo. Nós vamos ter aulas aqui para falar sobre isso. Gratuito, com certificado, ainda vale 40 horas no seu curso de teologia extensivo, que a gente vai colocar no segundo semestre no AM College. Muito Boa. É isso, aprenda mais da palavra de Deus. bom. Amém. Estamos indo embora, né? Nos vemos na semana que vem. Lançaremos a enquete aí da nova série para a gente discutir, né? Tomara que vocês escolham a série que eu queira. Mas eu não quero influenciar vocês. Não influencia. Eu vou dar meu voto lá. Deus abençoe muito você, lembrando que todo domingo nós temos culto 9h30 e 11h30, de terça-feira 8 horas da noite. De sábado nós temos o UP, que é nossos adolescentes, né? É às 6 horas da tarde, e tem o NIL às 8 horas da noite, que é um ministério de jovens. Deus abençoe muito a tua vida, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Adiós.